em São Paulo tiveram vários espaços, né? Que provavelmente pelo tamanho mesmo vai ter somente um espaço maker, né? Um espaço não vai ser o nome Fazedores, né? Porque tem a questão do site Fazedores que eles que fizeram aí, vai ser o espaço maker. E assim, a gente, pelo menos assim, eu vou estar representando a rede Fab Lab lá, tentar assim, divulgar, né, o que é a rede, os conceitos do Fab Lab e tal. Aí estava pensando em fazer ou adesivo ou cartão de visita, só para poder direcionar assim para o site, para alguma coisa que as pessoas pudessem, né, entrar em contato com a gente, da rede. Esse foi o Aí não modelo de sei cartão de se visita. depois, se puder, quer me passar, que aí eu já vou tentar fazer essa reprodução aqui. E outro detalhe que eu queria ver era quem de Brasília iria estar participando lá da Campus Party para a gente tentar até trocar essa experiência e replicar essa mesma ideia, né, de a gente conseguir aproveitar esse espaço que vai ter da Campus Party para poder estar divulgando, né, para poder estar trazendo mais pessoas, né, para a rede e tá divulgando o conceito mesmo, né, que muita gente talvez às vezes nem conhece, nem sabe o que é um Fab Lab, nem sabe o que pode ser feito no Fab Lab, então é interessante aproveitar esse espaço da Campus Party, né, e trazer pessoas que vão estar frequentando a Campus Party aí. Aí se tiver algum contato, alguém de Brasília, se tiver alguma notícia, alguma coisa, pede para... Depois vou até passar uma mensagem para o pessoal aí da rede e tal, para ver quem é aqui de Brasília. Até falei com o Thales para ver se ele tinha alguém, né, que estava organizando ou idealizando o Espaço Maker lá para poder entrar em contato, mas ele falou que por enquanto não tem ninguém, né, mas eu vou ver o pessoal do Fab Lab Brasília e alguns outros espaços que podem estar interessados em fazer esse mesmo trabalho aí para atrair mais pessoas, para estar divulgando. Mas o de Brasília, ele vai participar da mesma de vocês ou eles vão ter diferentes? Vai ter um de Brasília, vai ter um... Vai ter assim, o que eu fiquei sabendo hoje, né, que em Brasília também vai ter um espaço maker, né, que eles Ah, agora tá, entendi. estão querendo replicar em todas as campos, né, porque gostaram do que aconteceu em São Paulo, então eles vão estar sempre fomentando para que seja replicado esse espaço em todos os campos. Então, em Brasília vai ter Entendi. também. Só que a gente, né, por ter mais tempo, né, são 3 meses daqui para acontecer o da Bahia, o de Brasília está meio em cima da hora lá. Eles não têm meio que nada planejado, mas eles querem reproduzir o mesmo, não o mesmo espaço, mas o espaço semelhante, né, com as comunidades makers e tal, comunidades de pessoas que fazem algumas coisas. O modelo daqui da Bahia tá bem legal, tem um espaço para crianças, né? Também vai ser chamado Campozinha. Quem está organizando é o Raul Hacker Club, né? Assim que teve a ideia inicial e a gente tá abrindo para outros espaços. O Aquibeu, eles estão. Aquibeu é uma escola de línguas, né? De idiomas. Eles estão querendo montar a Makerspace ou Fab Lab, não sabe ainda. Eles estão querendo criar espaços makers. E aí, assim, eles compraram a ideia o Fab Lab Camaçari, o Fab Lab Itabuna, Raul Hackerspace e o Yak Lab. Acho que ficou ruim, falhou? Não? O Yak Lab, né, que é da UFBA, Mandacaru Lab, né, então assim, tem alguns espaços, né, que a gente tá integrando aí nessa organização aí para poder sair esse espaço maker aqui na Bahia. E aí vai ter um Ah, que espaço legal legal. para a gente divulgar a rede também. Legal. Eu vou tentar, então, se você quiser, tentar conexão com esse pessoal de Brasília. A gente já tentou conversar com eles algumas vezes e eles parecem abertos, só que eles sempre falam que estão ocupados, assim, então, sei lá. Beleza. Mas talvez se eles... Depois eu vou dar. Não ia passar nenhum e-mail e tal, mas eu vou tentar fazer a conexão com eles também. Se quem puder, né, trocar alguma ideia e falar e ver se é interessante, se Manda, eles topam também ajudar.
Manda um WhatsApp primeiro, talvez, já tentou? Não. Não, vou mandar um WhatsApp explicando, né, mais ou menos o que é que está sendo, o que vai estar tá acontecendo no daqui e se tem alguém para poder fazer essa mesma, né, ou algo parecido em Brasília aí. Uhum. Fiquei meio fora aí nesses dias aí, passo uns 14 dias embarcados e a conexão lá é complicada. Mas aí vou folgar até o dia 23 aí, vou estar participando mais aí. Bruno, você mora em Salvador? Não, eu moro quer dizer, morava em Camaçari, né, que é na Bahia, é o polo industrial, né, o polo petroquímico, tem a Ford, né, tem a Alstom, agora não é mais nem Alstom, acho que é GE, né, mudou. Tem algumas indústrias bem grandes lá, e hoje eu estou em Resende, no Rio de Janeiro, minha esposa veio fazer uma obra aqui. Hoje eu tô em Macaé agora, né? Mas eu tô morando em Resende, tô a trabalho ainda que tô resolvendo algumas coisas a trabalho, mas tô morando em Resende, que é no sul do Rio, próximo aí de São Paulo, né? É bem localizado assim no centro, dá para poder conhecer bastante coisa, dá para ir em Minas, dá para ir em São Paulo, né? Dá para ir no Rio. Eu tô aproveitando esse tempo que eu tô acompanhando a minha esposa nessa obra, para poder conhecer os outros Fab Labs, né? Tá fazendo mais contato com o pessoal do Sudeste. E tem um pessoal, né, do Fab Lab Camaçari que está tocando o espaço lá. Na verdade, assim, eu que comecei o movimento em Camaçari. Eu construí, né, um espaço, um galpão, algumas lojas e tal. Então, assim, toda a estrutura fui eu que investi lá e comecei a fomentar a comunidade, né? Então, hoje tem mais ou menos umas 8 pessoas bem envolvidas lá no espaço. Camaçari, a gente está conseguindo fazer os Open Days dia de domingo, né? A gente vai estender depois para outros dias, mas porque as pessoas que estão envolvidas, elas trabalham, então só o tempo livre no domingo. E, e assim, hoje eu estou morando em Resende, né? Estou morando em Resende, vou passar 1 ano e meio a 2 anos em Resende, mas estou lá e cá, estou sempre em conexão com o pessoal de Camaçari. E assim, vai ser uma experiência boa para poder tentar tocar o Fab Lab 2.0, né? Porque em Resende eles têm o Senai, né? O Fab Lab Senai. Eu tô até tendo um pouquinho de dificuldade, eles assim estão meio fechados ainda, mesmo eu sendo assim já tendo uma participação grande nos Fab Labs, né? Já em contato com a rede, tendo um pouco de experiência com CNC, impressora 3D, algumas coisas, mesmo assim é muito restrita, eles não tem o Open Day deles não tão certinho, né? Depois eu vou dar até uma pressionada, porque imagine, eu sou ligado já assim mais ou menos ao mundo do Fab Lab, já tenho essa dificuldade, imagine alguém que não é, né? Então, assim, isso a gente vai ter que tentar mudar essa mentalidade, porque o importante do Fab Lab é o empoderamento da comunidade, né? O acesso à comunidade, à tecnologia e a troca de conhecimentos. E isso eu estou sentindo uma dificuldade. É claro que eles estão recentes, né? Abriram agora, foi dia 30 de 30 de março, deixa eu ver quando foi que eles abriram aqui. De Resende, Foi né? 30 de março que eles abriram. Oi? Em Esse é Resende. o... Ah, tá. A gente tem Então, Ah, contato. Puxa a orelha do laranja. eu adicionei o pessoal aí e tal, fiz contato, adicionei o pessoal no grupo, fiz uma mobilização grande aí lá em Resende, estou criando um movimento maker lá em Resende que não tinha e tal, mas mesmo assim assim, as portas são um pouco fechadas assim para a gente poder meter mão na massa. Então assim, o meu interesse em Resende é justamente esse, assim, de participar no Senai Fab Lab e poder montar, né, alguns equipamentos para o Fab Lab Camaçari, usar os equipamentos, porque em Camaçari, na Bahia, só tem a UFBA agora que tem a cortadora laser, tem alguns recursos a mais que a gente não tem em Camaçari. Em Camaçari a gente não tem cortadora laser ainda, tem só uma CNC pequena que a gente mesmo montou, uma impressora 3D da Graber, a gente vai montar uma Delta agora, só mais por conhecimento, por ter uma impressora diferente. E assim, a gente tem um espaço lá em Camaçari muito grande. A gente tem a parte de serralheria já montada, a parte de marcenaria também já montada. Agora a gente está focando, né, com esses recursos que a gente tem de serralheria e marcenaria, está montando os equipamentos.
Ah, Legal. legal. Agora, eles são Fab Labs ou eles são laboratório aberto? Porque o O Senai? Senai, ele tem. É, São Fab Lab. É o são Fab pessoal. Labs? Eu fui até no Rio de Janeiro fazer uma conversa com o pessoal, convidei todo mundo, etc. E aí, o que que o Laranja, que foi quem me convidou, na verdade, o Marcelo, Laranja, né? é, o Marcelo, que era o Marcelo que me convidou, o Mogatti, Ottawa, né? Ottawa, esqueci o nome dele. é. E aí eles falaram que iam conectar a gente com o pessoal, mas acabou não conectando muito. E eles falaram que no final das contas é Maurício? porque não tinha. Maurício. Acabou que eles não tinham terminado de contratar as pessoas e tal. Então, sei lá. Entendi. É estranho, né? Porque o Senai, ele está, ao mesmo tempo que ele está montando o Fab Lab, ele também está montando o laboratório aberto, né? Que é basicamente a É mesma aqui coisa. na Bahia, né? Lá na Bahia tem o Senai Cimatec. Lá só tem o laboratório aberto, não tem Fab Lab, não. O Fab É, Lab aqui, aí veio aqui. mais do o Rio que fez essa modificação aí, montaram Fab Labs ao invés de Fab Lab aberto e tem que ver só realmente o conceito, né? Se eles entenderam o conceito. Exato. Mas eu acho que é porque os Senais, eles são, de cada estado, são bem diferentes, né? Isso que é muito louco. Ah, sim, é. Então, Cada estado é um pessoal totalmente diferente. É, uhum. Legal. Outra E coisa, agora? Kenzo, é sobre Pode falar. o YouTube. Eu vou ver agora, nessa semana que vem, eu vou Hum. dar uma olhada aí como é que a gente vai poder linkar, né, cada tópico no nos seus minutos ali no YouTube, para poder colocar as atas, né? A gente pegar todas as atas anteriores e tá. O que é que você acha? A gente comentar, né, colocar no YouTube a ata e em cada ponto daquele ali você clicar ele já ir para o horário daquele comentário. Eu não fiz ainda esse teste e tal, mas depois eu queria ver como é que fazia para poder acessar, né, o YouTube da Rede Fab Lab para poder estar fazendo essa inserção editando os Eu te vídeos lá e passo. colocando esse. Eu te passo. Me manda um WhatsApp, eu te passo a senha e o código. Pronto, beleza. E aí, eu não sei se eu consigo te colocar talvez como administrador. Talvez seja mais fácil você entrar com a sua conta e você entrar como administrador. Deixa eu ver aqui. Fica tudo registrado, alterou, isso é maneiro, melhor do que ficar com uma senha É só uma conta. compartilhada, eu acho que consegue. Eu já tentei fazer isso uma vez, eu não consegui. A única coisa que eu consegui fazer é realmente você escrever em que minuto está cada coisa, mas linkar para a pessoa clicar e começar naquele minuto, eu não consegui Eu vou dar uma fazer. pesquisada, eu não cheguei a pesquisar não, mas já está marcado aqui nessa folga para eu fazer essa pesquisa aí e saber como é que faz para fazer essa linkagem aí do minuto com o tempo, para quando você clicar ele já passar para aquele determinado minuto. Mas você já viu isso em algum lugar do YouTube? Pergunta. Não sei. Não, eu não Eu cheguei a lembro disso. pesquisar, mas eu já vou dar uma olhada aqui também. Mas você fala sobre o link ou sobre compartilhar o login com outro usuário? Compartilhar a edição. Não, contas conectadas, deixa eu ver aqui. Não, não é isso. Não, eu tô falando que quando você está vendo um vídeo e você clica e começa do minuto 2, alguma coisa assim. Eu pensei nisso, mas não achei. Agora as contas também é bom saber. Você sabe, Carol, como faz? Linkar uma conta. eu tô olhando aqui. Aqui, eu tô vendo aqui como criar links do YouTube com tempo exato. Deixa eu ver se é isso aqui.
Aqui tem com o tempo exato, tem uma forma de você, um passo a passo para poder você colocar, para que as pessoas, você tem que utilizar uma extensão, você acrescenta, entre aspas, um código aqui e coloca o tempo de minutos em segundos, dá para fazer. O André deve saber essas coisas de programação. Ai, ai, ai. Já cheguei chegando, então. Eu vou copiar depois o link aqui e vou fazer uma tentativa, mas parece que dá sim. Colocar entre Legal. parênteses jogo da velha, T igual, aí XX minutos, YY segundo, fecha aspas. Tá bom. Que a ideia, André, era a gente tá colocando nos vídeos do YouTube a ata e cada tópico daquele ali, quando a pessoa clicasse, já direcionar para o ponto onde estava falando sobre aquele comentário, Legal. aquele tópico da ata. É só um bate-papo enquanto a galera Uhum. chega aí. Mas essa coisa de colocar a pessoa inscrita, eu não sei, não. Inscrever no canal. A pessoa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui e vejo se a gente já resolve, já mata. Uma outra coisa para você, o que a gente vai discutir hoje é os princípios. Alguém deu uma olhada no documento? Não. Aí eu vi que o André comentou na pesquisa, né? Sim, coloquei algumas coisas hoje de tarde lá. Que é trabalhando, vamos ver um pouco das pesquisas então esperando mais 10 minutinhos do pessoal, senão a gente dá uma lida depois nos princípios e já libera para o resto da rede. Mas dentro da pesquisa geral da Rede Fablab Brasil, tem algumas coisas do Anthony. Possui algum projeto publicado no FabLabs.io? Que é isso aqui? Sim, não sei o que é isso. Acho legal. Para ver se quantos projetos publicados no FabLabs.io? Nenhum. Vai ser a maioria das pessoas. Mas é legal. Vou aprovar esse daqui. Aprovado. Não, acabou. Não. Anthony colocou um X. Excluir X, tá bom. O que é esse não entendi, André? O que mais votem profissional? Mas quem escreveu essas outras coisas? Eu não sei. Não entendi aqui o que você mais gosta em nossa cultura organizacional. Foi o que o André Mas falou, não entendi deve ser, aqui. Isso, eu não sei eu quem. não entendi o que você quer levantar, o que o pessoal acha da nossa estrutura organizacional, como assim? Cultura. Na verdade, eu não sei quem escreveu isso. Mas Foi o Anthony, eu acho. Foi?
Parece que foi o Anthony. Porque Foi, tu aprovou, você... ele colocou toda essa parte aí. Será? Deixa eu voltar aqui. Como eu gosto para voltar atrás? Do lado da impressorinha ali tem um undo. Ah, entendi. Ah, ele adicionou? Ah, ele adicionou bastante coisa, entendi. Agora que eu entendi. Legal. Você considera positivo receber feedbacks da rede FabLab Brasil? É uma boa pergunta. Pois é, Que tipo? que tipo de feedback? Não, então, mas quem vai ficar responsável por dar esses feedbacks e como eles vão ser feitos, assim? E eu não entendi do tipo assim, vai ser um feedback sobre se está seguindo ou não a charter, se... Não entendi, honestamente, assim, que tipo de feedback a rede pode dar para um lab. E tem que entender também que a gente tem muito papel de policiar, né? Eu não sei se Não essa era a acho que seja. intenção. Talvez o André estivesse pensando em, do tipo, a gente fazer uma newsletter, alguma coisa assim, mandar e-mail. Eu não entendi o que é esse feedback. Deve ser no sentido de policiar um pouquinho, assim, mas eu não acredito que seja tão interessante. Porque no final das contas, isso vai acabar gerando um conflito que acho que não é necessário nesse momento. Eu também acho. Acho que a E própria outra pergunta vai coisa, trazer uma desconfiança, né? é o que o pessoal falou uma vez, que eu acho que a gente não deve ser o pessoal que aprova os Fab Labs até a gente conseguir essa mudança, se a gente quiser, Fab Foundation, entendeu? Ou com o próprio pessoal do FabLabs.io, que é aquela conversa de colocar um programador no FabLabs.io. E... mas no momento eu não sei. Bom, não sei o que quis dizer com isso. O que mais você gosta na nossa cultura organizacional? Não entendi. Isso também, né? Pois é. Então, eu acho também difícil essa daqui, porque não sei nem se as pessoas estão sabendo sobre essa cultura. E outra coisa, a gente também não tem essa cultura ainda. Né? Assim, se alguém me perguntar qual é a cultura organizacional, eu falo, não tenho, não tem cultura. E aqui também são várias respostas, né? Tá uma pergunta aberta, talvez pudesse se fazer perguntas mais objetivas como sim, não. Tem necessidade realmente dessa pergunta aqui? Vocês responderam aquele questionário do Fab Foundation lá, que o Neil mandou, do livro? Respondi. Eu achei grande. Eu respondi, mas achei muito grande, muito extenso. A gente Também não pode achei. fazer uma E coisa algumas muito perguntas extensa. complexas também, né? Muito complexas. Mas sabe uma coisa que eu gostei daquele formulário? Que ele tinha duas versões.
Ele tinha uma versão mais curta, que era complexa já, mas ele tinha uma versão mais complexa. Então, de repente, a gente poderia fazer uma versão bem simples e uma versão, agora eu ainda quero continuar respondendo coisas, e aí você continua respondendo. Então, mas essa pesquisa aqui, pelo que eu estou entendendo, lembra que a gente conversou em fazer uma pesquisa com todo mundo e uma pesquisa com os Fab Labs. Eu acho que deu uma misturada aí. Não, tá misturado, assim, tem pergunta que é para Fab Lab e tem pergunta que é geralzona. E tem algumas perguntas que eu estou lendo aqui que eu já sei a resposta. Você considera que damos suporte suficiente para o crescimento profissional dos Fab Labs no Brasil? Não. A gente ainda não tem essa capacidade. Eu acho que é uma meta, mas a gente ainda está em construção, então não tem como a gente dar, no primeiro momento, dar esse suporte. E eu acho que eu não sei nem se é objetivo nesse suporte profissional. Exato, assim, como a gente, por exemplo, o que a gente pode fazer futuramente, e que algumas pessoas já comentaram, é desenvolver ou cursos, ou feiras, ou workshops, não sei, que rode o Brasil. Mas eu acho que isso aí é uma segunda etapa, assim, porque isso vai envolver infraestrutura, custos, mapear quem são esses instrutores, enfim, toda a parte, né, relacionada a isso, assim. E principalmente os Fab Labs, que vão ter que suportar isso aí, né, assim, eu pelo menos penso, vamos supor, um curso, sei lá, de Arduino, né, iniciante, sei lá, esses cursos e tal. O Fab Lab vai ser responsável em montar a turma e receber esse curso via rede. Mas isso envolve uma série de comprometimentos, tanto da rede quanto dos Fab Labs. Eu acho que isso aí é bem segundo ou terceiro momento, assim. Eu acho que uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é de não deixar uma pesquisa muito solta, assim. Eu acho que ela tem que ter um certo foco, que eu entendo dessa maneira. Primeiro, você entende o que é rede Fab Lab, qual a função dessa rede, e você está disposto a participar e colaborar. Acho que assim, acho que a primeira fase, né, a primeira pesquisa que a gente tem que fazer, a gente já conversou sobre isso, é a fase de conhecimento mesmo. Fab Lab, prazer, eu sou a rede, eu sou o Fab Lab. E aí, assim, né, o que esperar dessa amizade aí? Eu quero contar muito com a rede, acho que a rede tem que ser muito ativa. Não tem, é só um suporte, é só uma guia, né? A gente tem que descobrir essas coisas para aí começar a criar caminhos para a gente poder seguir. Assim, acho que essa primeira pesquisa é bem um norte. A partir daí, a gente começa a desenvolver algumas ações, né? Então, assim, Carol, eu acho que... Você está bem claro, parece na cabeça. Você quer depois dar uma organizada nisso? Não, depois eu posso organizar, sim. Eu posso dividir pesquisa de usuário e pesquisa de Fab Lab. A gente divide os dois, manda de usuário para todas as pessoas cadastradas no e-mail da rede e manda a de Fab Lab especificamente para as pessoas que são... Aí eu não sei o que vocês acham, assim, a gente manda para as pessoas responsáveis pelos Fab Labs do Brasil? Não, ou manda assim para as pessoas...
eu queria fazer com o Anthony, na verdade, que eu tinha combinado como são poucos, marcar uma conversa com cada um, com essas questões. A gente tem basicamente um roteiro, e esse roteiro a gente mais ou menos segue o roteiro para entender que questões a gente vai pegando. E principalmente porque cada vez que você conversa com o Fab Lab, você conversa com o primeiro, o segundo, você vai girando outras questões que você pode perguntar até o final, entendeu? E aí esse roteiro vai se modificar. Eu acho que é muito mais dinâmico. E a gente, no final das contas, a gente deve ter uns 35 Fab Labs ativos, a gente tem 40 no fablabs.io, mas ativos de verdade deve ter uns 35. Eu acho que a gente pode até fazer assim, essa conversa e tal, e à medida que for dando insights e tudo, a cada Fab Lab a gente fala, olha, nós estamos conversando, depois a gente roda uma pesquisa, sabe por quê? Eu acho importante a gente gerar dados. Sim. Para ficar registrado, entendeu? Então, assim, tem a conversa com os Fab Labs e tudo, mas depois eu acho que eles deveriam responder uma pesquisa até um pouco mais robusta, porque aí a gente gera dados. E aí a gente consegue ter uma base de análise muito grande. Eu acho que isso é importante, não só para a coordenação, mas para cada área também. Conseguir desenvolver um planejamento, não sei como as pessoas vão agir, né? Mas eu acho que é importante, sim. E outra coisa que é importante então, beleza, vamos continuar. Para as pessoas de fora da rede, elas conseguem ver que se a gente tem um trabalho, se a gente tem esses dados talvez não publicados direto, mas depois de 3 anos você consegue publicar uns gráficos, algumas coisas que mostram que a gente é muito mais sério do que simplesmente só um pessoal no WhatsApp, assim. Isso, com assim certeza. Espero que seja. Não, e é legal também porque esse tipo de dado, eles acabam contando uma história também, né? Assim, de como a gente começou, assim, depois, a mais longo prazo, a gente consegue ver como que começou, qual caminho tomou, o que a gente esperava e de repente não concretizou nada e foi por outro viés e tal. Eu acho legal. Eu, pelo menos, acho bem bacana você ter esse histórico. Legal. Deixa eu fazer só uma pergunta para o André aqui. Daí ele cortou uma... Se você participa das reuniões quinzenais. Não precisa porque a gente já sabe, né? É isso que você está falando. Não, mas tá duplicado. Ah, tá, entendi. Eu não vi. Tá bom. Não sei se precisa da pergunta. Talvez seria mais uma pergunta assim, você sabe que existe porque você não participa, ou é alguma coisa de horário, ou não tô afim. Eu acho que tem umas coisas também que eu queria saber, tem muitos... As pessoas estão se conectando à rede, pelo que eu vejo, a maioria são funcionários de Fab Labs. E aí esse horário e essas coisas, por exemplo, no meio da tarde, eles meio que não se conectam porque eles estão fazendo outras coisas referentes ao trabalho deles. Então, por ainda, a gente vai Fab Lab, você separar um espaço para se conectar em rede. Então, eles ficam muito atolados com o trabalho e acabam não tendo esse tempo, que é um tempo profissional deles, para se reunir em rede. E aí, nesse caso, eu acho que é interessante a gente começar a conversar com o pessoal mais superior e o que a Carol falou uma vez, acho que foi a Carol que falou, de pedir algumas cartas, alguma coisa de... Era uma carta que você falou? O que era? Na verdade, quando a gente estava conversando sobre isso, é uma carta de apoio à rede, porque para a gente saber realmente quem está nos suportando, né? Assim, nós somos uma rede Fab Lab
podem existir, sei lá, 100 Fab Labs, Makerspace e tudo mais, mas a gente tem um número oficial de 35 que estão nos suportando. Então, assim, é mais uma carta de apoio. Olha, eu sou o FabLab X e participo da rede FabLab e apoio o que eles estão fazendo, né? Faz parte. É uma carta de faz parte. Pode ser uma carta de faço parte, em algum dos lugares assim, faço parte e vou disponibilizar X horas para a Rede FabLab Brasil? Aí os X horas eles colocam, mas eu acho que é legal porque começa a tangibilizar, começa a ficar mais claro, né? Uma coisa assim, eu vou participar, e aí participar é uma coisa que, se você entrar no WhatsApp, você está participando, qual é a definição, né? Se você separar um tempo para fazer alguma coisa, fica mais claro a participação. Aí é a maneira que a gente vai escrever, mas o que eu acho importante e que inclusive pode estar nessa conversa com cada FabLab é sugerir essa carta. Uhum. Sim. Eu estou colocando uma pergunta aqui. Se as pessoas estão assistindo os hangouts que ficam gravados no YouTube. Acho que isso é legal saber, assim, porque às vezes a pessoa até não participa da reunião por N motivos, mas ela está acompanhando o YouTube. E aí eu acho que isso aí gera uma segunda pergunta você está concordando com tudo que está sendo dito? Tem vontade de dar alguma opinião? Porque aí a gente pode abrir, aí eu não sei, um canal para isso, entendeu? Olha, a gente tem no geral, a gente tem 65 inscritos. De todos os vídeos que a gente tem 1.566 visualizações. Então, alguém está vendo alguma coisa. Agora, quantos vídeos a gente tem? Tem vídeo pra caramba. Legal. Eu acho que o FAQ a gente poderia já mandar para frente também, no site. Dar uma ajeitadinha e mandar. Sim. Eu acho que o FAQ eu posso dar uma ajeitada e mandar. Aí as perguntas você pode dar uma ajeitada e aí a gente manda. E aí os princípios eu acho que teve pouca discussão em cima deles, quer dizer, a gente teve muitas discussões, mas teve poucos comentários. Vocês acham que teve poucos comentários porque tá ok? Ou porque as pessoas não se manifestaram? Quem leu? O André falou que leu os princípios. O que você achou, André? Eu achei legal, eu acho que ainda tem que dar mais uma compilada neles. Eu acho que tá legal, mas eu acho que tem que fazer uma primeira versão final, entendeu? Uma versão final beta. Essa era a primeira versão final. Essa que tem aqui é a primeira versão final. Sim, eu acho que podia dar uma compilada. Eu achei extenso. Eu achei grande, assim. Mas qual você está vendo? É uma de 2 páginas? Aqui, ó. Deixa eu entrar. Não, peraí. Vou te passar o link, eu acho melhor. Ah, não. Então eu acho que eu tô errado, peraí. Me manda o link aí. Peraí que eu não sei como mandar link aqui no MCU. Manda no WhatsApp. Vou te mandar.
Vou mandar no grupo da coordenação, tá, André? Uhum. Bruno, você descobriu como faz para te adicionar no YouTube? Mandei. Eu mandei link aí para você no e-mail das duas formas, né? De como adicionar e como botar o tempo. Agora recebi. Eu não cheguei. Eu tava vendo errado, então. Ele tem uma página e meia. É isso que eu perguntei, que eu mesmo... Eu tava vendo aqui o outro, que é carta de princípios, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tá bagunçado, vou arrumar isso. Tá. Não, então eu vou ter que... eu dou uma olhada agora rapidinho, peraí. Não, vamos ler em voz alta, eu acho. Pode ser. Lê aí, Carol. Tá, eu leio um parágrafo, você lê outro, tô brincando. Carta de princípios. Essa carta é aberta e está em constante desenvolvimento e adaptação. O que é um Fab Lab, o que tem um Fab Lab e quem pode usar um. Fab Lab é uma abreviação de Laboratório de Fabricação, Fabrication Laboratory, ou Fabulous Laboratory. Foi criado pelo professor Neil Gershenfeld, diretor do Center for Bits and Atoms, no Massachusetts, inspirado nos resultados obtidos através da disciplina How to Make Almost Anything. Eles começaram com um projeto de divulgação à comunidade da pesquisa de fabricação digital desenvolvida pelo Centro em 2000. Definições da Carta Fab Lab. Os Fab Labs são uma rede global de laboratórios locais que possibilita a invenção e o acesso a ferramentas para fabricação digital. Os Fab Labs dispõem de um conjunto de equipamentos em evolução e com capacidade para fazer quase qualquer coisa, permitindo que pessoas e projetos sejam compartilhados. Os Fab Labs estão disponíveis com um recurso da comunidade, oferecendo acesso aberto para indivíduos, bem como acesso agendado para programas. Trecho retirado diretamente da Carta Fab. O que é um Fab Lab? Aí, André, essas primeiras perguntas, a gente pensou, inclusive, pessoas que não sabem, não fazem a menor ideia do que é e tal. Como elas vão estar no site, é mais uma introdução para a pessoa não ficar perdida, entendeu? A ideia é meio que ambientar a pessoa para depois falar da rede. Assim, a gente dá um panorama global, para depois a gente vem com a segunda pergunta, que é o que é a Rede Fab Lab Brasil. Aí tem a Rede Fab Lab Brasil, é uma rede sem fins lucrativos, aberta, de Fab Labs, Fabers, parceiros e observadores, alinhados com a rede internacional de Fab Labs, de maneira propositiva e não só de adoção. Busca conectar, fomentar o diálogo e a troca de conhecimento entre os Fab Labs brasileiros, além de difundir a cultura Fab Lab no Brasil. Ela é uma rede colaborativa, democrática e voluntária de pessoas associadas aos Fab Labs. Quais são os principais objetivos da Rede Fab Lab Brasil? Conexão. Pretende ser um ponto de conexão entre os Fab Labs do Brasil. Interação. Promover discussões abertas sobre assuntos de interesse da comunidade Fab Lab no país. Propor encontros, fóruns e vivências com periodicidade. Promoção. Promover os Fab Labs para a comunidade brasileira através de vários canais. Implementação. Ajudar na implementação de novos Fab Labs no Brasil. Fabricação digital. Democratizar o acesso a ferramentas de fabricação digital, aumentando a capacidade de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Documentação. Desenvolver metodologia e canal para documentação.
facilitar a troca de informações e projetos entre a comunidade FabLab no país e no mundo. Boas práticas. Introduzir e incentivar as boas práticas nos FabLabs brasileiros de acordo com os princípios da rede internacional. Estimular a rede internacional a reconhecer práticas que façam sentido aos FabLabs brasileiros. FabCharter. Propor os FabLabs seguir a FabCharter de forma propositiva. Treinamento. Ajudar na implementação dos cursos da Academy, como Fab Academy, How to Grow Almost Anything, entre outros. Mapa. Ajudar no mapeamento dos FabLabs brasileiros. Referência. Tornar-se referência como uma organização dentro da rede mundial de FabLabs. Desenvolvimento social. Estimular o desenvolvimento econômico e social do ecossistema ao redor dos FabLabs no Brasil. Acesso. Somos uma rede abrangente e receptiva à participação de qualquer instituição ou pessoa que deseja ter os benefícios da rede, desde que alinhados com os nossos princípios. Aí aqui embaixo tem só uma explicação do que é FabLab e o que é os Fabers. Eu gostei. Gostei mesmo. Assim, a gente pegou aquela, né? Aquela lá foi mais um rascunhão, assim, né? E a partir disso a gente... Hã? Isso. Não, isso é isso que o André queria. Eu tava assustado, tá? Confesso que tu acha que tá pronto, eu disse, olha, tem que compilar um pouquinho. Não, ficou bom. Aí assim, eu não sei se todo mundo leu, mas poucas pessoas fizeram comentários, né? Só teve um comentário do Anthony. Você gosta dessa ideia? Oi? Não, o André, você gosta dessa ideia, assim, da gente fazer uma introduçãozinha? Porque a gente tem que pensar que isso vai estar no site, né? Então, assim, para não chegar de cara, a pessoa abre o site, tem os princípios, a gente está pegando toda essa parte da contexto, claro, gosto sim. Da Fab Foundation, que acho que é legal também mostrar de onde a gente está vindo, assim, né? Assim, não é nada muito aleatório, né? A gente está... Porque eu não sei se dá alguém... Honestamente, eu acho importante porque às vezes a gente fala fala o histórico para as pessoas que não conhecem o laboratório e entram pela primeira vez, a gente fala da rede, fala dessas coisas, dos princípios, e o fato disso estar no site da rede, ele reforça que não é uma viagem pessoal, entendeu? Não é uma coisa que o cara está ali no laboratório com uma história dele, é algo maior do que ele mesmo, do que o próprio laboratório. Então é legal que uma pessoa que entra num laboratório, de repente ela aprende um pouco sobre isso, de repente ela vai no site da rede FabLab Brasil e vê exatamente o mesmo discurso. Então acho legal ter isso. Sabe o que eu tô achando? Na hora que a gente faça isso, a gente até colocou aqui o link, né, da Fab Foundation, onde está isso. Uhum. Deixar, porque a gente tem os links para as nossas redes sociais, né? E eu acho que a gente devia ter um link direto para a Fab Foundation, do nosso, um para a Fab Foundation e o outro para o FabLabs.co, né? Eu vou colocar aqui como observação. Eu acho que para outras plataformas, para outros projetos dentro da rede. Para o Flotante, para o FabSeries, para todos os projetos que são apoiados pela rede, além da Fab Foundation também. Legal. Então, eu vou colocar aqui e fica só para registro, tá? Tá. E aí tem duas questões aqui que perguntaram, que em vez de usar lá o que é a rede FabLab Brasil, ela é uma rede colaborativa, democrática, não sei o quê, colocar Somos. Sim? Sim. Sim. Todos os links para todos os projetos. E tem a questão da Carla, que ela não entende isso como uma carta de princípios, mas como uma outra coisa
a gente teve essa discussão com a Carol, e eu não sei se eu mudaria o nome ou... Na verdade, eu nunca li das cartas de princípio, eu não sei se é um... Quais as opções, Carol? Não, desculpa, eu fui escrever e não prestei atenção. Como é que é? Não, porque a outra questão é a Carla falando que talvez não seja uma carta de princípio, seja um outro nome usar isso, né? E ela anexou Assim, um manifesto, né? Como se fosse um manifesto. eu não sei. Que Uma vocês carta de acham? apresentação, né? Eu Não, eu gosto, acho cara. assim. Eu não sei. É que eu gosto de. Eu acho Eu que gosto de porque é Fab Shorter, né? Aí carta é carta. Esse for carta. Porque a Fábio Charter, ela também tem coisas que não são ligadas só a princípios, né? Uhum. Eu acho que pode continuar como o Fábio Charter, carta de princípios. eu acho que assim. Tem uma palavra antiga, mas eu acho que agora esse é um primeiro tratado nosso, né? A gente está fazendo alguns combinados. Então, assim, são os nossos primeiros combinados. Então, acho que carta de princípio é legal por isso, assim. A questão que eu coloquei do manifesto é que o manifesto é uma coisa bem de alma, assim, sabe? Sendo poética, né? Mas, assim, de levante, sabe? Não acho que o que a gente escreveu tem esse tom, não. Eu acho assim, até a Carla colocou um texto aí do que ela considera como carta de princípios, né? Mas eu acho que é muito. é, Acho que está em outro patamar, na verdade, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente não tem nem como assumir. Eu acho que é muito mais para uma instituição, empresa mesmo, pensar, ou até, cheguei até a comentar assim, algo das Nações Unidas, assim, né? De respeitar o ser humano e tudo mais. Acho que a gente é mais solto que isso, assim, mais livre, na verdade, né? Então, assim, é nosso primeiro tratado. Hoje a gente vê a rede dessa forma. Nada impede, né? E a gente deixa isso claro aí, falando que a carta é aberta e pode ser modificada, que no futuro ela ganhe uma robustez maior. E ganhe, né, outros. A própria Fab Charter tem mais essa robustez, né? A gente está começando, assim. Eu estava até pensando sobre isso uns dias atrás. Eu estou começando a perceber, assim, uma ansiedade, né, da coisa estar acontecendo e tal. Mas a gente está muito no inicinho ainda, então eu acho que é o que a gente está conseguindo fazer agora, assim. E acho que a gente já está assumindo muita coisa aí nessa carta que a gente está se propondo a fazer, né? Depois a gente modifica, a gente tem essa liberdade, a gente não é uma empresa com um contrato social, sei lá, né? Mas eu acho que a gente pode. Bom, eu penso dessa forma, acho que a gente poderia ir mais suave mesmo. Tá. E em relação ao desenvolvimento, a gente faz o seguinte: vocês acham que a gente deixa mais 15 dias para o resto da rede comentar ou já coloca no site? Olha, eu acho que a gente já deu tempo suficiente. Não, Como mas ela é é uma porque a gente carta não. aberta. Não, mas a gente colocou só para os coordenadores, a gente não colocou para o resto da rede. Ah, entendi. Eu acho que vamos fazer assim. Vamos soltar a pesquisa, deixa o pessoal responder. Eu acho que a gente tem que perguntar para os coordenadores. E aí, todo mundo aprovou a carta? Tá tudo certo? Aí a gente solta para a rede. Tá. Um e-mail falando só dos princípios para os coordenadores, falando que qualquer comentário até sexta-feira
E aí Isso. depois eu vou mandar um e-mail para a rede falando que qualquer comentário sobre a carta até 15 dias depois, sexta-feira, e aí no final do mês a gente libera no site. Enquanto isso, o FAQ, a gente já pode, vou dar uma ajeitada, a gente pode liberar, e a pesquisa, quando você der uma ajeitada, a gente pode liberar. E aí depois a gente pega o resto do que sobrou da pesquisa e coloca naquele roteiro para fazer a conversa com os Fab Labs, que eu e o Anthony a gente vai desenvolver melhor. Legal? Legal. Legal. Algo mais? Todos. O Bruno já viu, né? Já é gerente aqui do YouTube, né? Já vi aqui, eu tô mexendo aqui, futucando como eu faço para poder criar os links. Já sei como fazer aqui, mas depois eu entro lá e altero e faço a inserção da ata em cada vídeo e quando clicar, direcionar para o minuto específico daquela conversa. Legal. Tá bom, e eu vou pegar esse vídeo que eu gravei agora e passar para o YouTube também. E aí eu acho que depois, se você conseguir colocar em pastas as coisas, para o pessoal conseguir achar melhor, um playlist, sei lá. O que é reunião da coordenação, o que é reunião normal. Separar criar um playlist novo que é coordenação, que é reunião normal, beleza. Dá Tá sim. bom? Beleza, pessoal. Alguma coisa mais? Não? A gente conseguiu fazer uma reunião com lembrei. menos de uma hora? É? Fala, Carol. Faltam 9 minutos. Espera aí, outra coisa. Aproveitando que o Bruno, super gerente aí, organizador e tal, Trello, né? A gente tem um Trello. Você conhece Trello? Conheço, sim. Então, a gente começou a mexer com o Trello, mas ele ficou esquecido. Eu vou organizar lá e se você quiser me dar uma força também, Pronto, sinta-se à beleza. vontade. Que aí, Eu acho que a gente pode. vou, vou pedir para me adicionarem aí no Trello, eu não tenho da rede, não. Tá. Eu acho que a gente pode seguir a mesma lógica que você está fazendo aí no YouTube. Começar a organizar por pastinhas, talvez, sabe? A gente Uhum. monta lá os cartões bonitinhos, assim, o que é organização, o que, né, os afazeres. A gente pode ir um pouco naquela história, assim, né? Três colunas, né? O que fazer é Kanban mesmo. O que fazer fazendo e o que já foi feito. Depois, se a gente sentir Uhum. falta de Mais alguma acrescentar mais, a coluna? gente vai. É, é isso. Maravilha, Vou pessoal. alterar nos meus princípios lá. Mas às vezes eu vou colocar o Trello lá para a gente tá tocando isso aí também. Tá bom. Legal. Beleza, pessoal. É isso aí. Vou mandar um e-mail pro pessoal e essa gravação eu vou passar pro YouTube. Algo mais? Não? Valeu pela presença, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Tranquilo.